Olá, eu espero que todos estejam bem. É com bastante alegria e satisfação que nós estamos aqui mais essa semana dando continuidade, aos nossos estudos, conhecendo a filosofia espírita através do Livro dos Espíritos. Nós estamos tratando ainda da parte segunda, onde nós falamos dos espíritos, do mundo espírita ou mundo dos espíritos. Estamos no capítulo 2 da encarnação dos espíritos. Na questão 145, Kardec faz a seguinte pergunta aos espíritos: como se explica que tantos filósofos antigos e modernos, durante tão longo tempo, hajam discutido sobre a ciência psicológica e não tenham chegado ao conhecimento da verdade? Olha só que pergunta bem complexa, né? Olha a resposta dos espíritos. Esses homens eram precursores da eterna doutrina espírita. Prepararam os caminhos, eram homens e, como tais, se enganaram, tomando suas próprias ideias pela luz. No entanto, mesmo seus erros servem para realçar a verdade, mostrando o pró e o contra. Demais, entre esses erros se encontram grandes verdades que um estudo comparativo torna apreensíveis. Essa foi a resposta dos espíritos, Observa-se aqui que é óbvio que tudo começou lá atrás e como o conhecimento ele é progressivo, ele é contínuo, principalmente num mundo de provas e expiações como o planeta Terra, todos os que vieram antes de nós também trouxeram, deram sua contribuição, e os que estão aqui neste momento, os que virão, também darão sua contribuição até que o planeta se torne um planeta evoluído de fato. Em cima desta pergunta 145, o Espírito Miramês faz um comentário. Vamos ver o que ele traz para nós aqui. Grandes gênios que vieram à Terra na ciência, na filosofia e na religião, como sendo instrumentos do progresso em todos os sentidos, não eram homens perfeitos no conhecimento integral da verdade. E é por isso que, em muitos casos, o que eles disseram mostram alguma contradição com o que se conhece hoje sobre tais sabedorias. Como se pode ensinar a alunos das primeiras séries o conteúdo reservado aos das últimas? Como se explicar a matemática que um físico já domina e aplica às crianças que ainda desconhecem os fatos fundamentais? Com um rápido raciocínio, chegaremos à conclusão do porquê os filósofos e profetas não trouxeram para o povo a verdade despida da roupagem necessária às suas viagens na escola dos homens. Também nós outros, no mundo espiritual, temos os nossos limites de conhecimento. Aprender o que não deve é violentar o que não pode ser agredido. Os grandes filósofos e profetas consumados foram instrumentos precursores da ideia cristã. Lançaram as sementes daquilo que poderia vir com maior expressão. Por intermédio do Cristo, a pedra filosofal da sabedoria. Ou seja, novamente, tudo pela condução das mãos de nosso Senhor Jesus, que é o nosso modelo e guia. No caso de Jesus, ele ensinou de um modo singular, de maneira a ser interpretado em inúmeras faixas evolutivas. Quando nos disse que enviaria outro Consolador para ficar conosco para sempre, repetindo o que ele dissera e ampliando as suas inestimáveis lições de acordo com o nosso crescimento espiritual. Ou seja, Jesus também ensinava por parábolas, não trouxe todas as verdades. Por quê? Porque ainda a humanidade não tinha condições de absorver. Mas na medida que nós vamos crescendo no nosso conhecimento, nós vamos absorvendo mais coisas e vamos conseguindo interpretar as mensagens do Cristo e tantos outros que vieram após o Cristo também. Por quê? São lições que às vezes a gente ainda não está pronto para poder absorver e aplicar. Neste caso, a doutrina espírita é o Consolador prometido pelo Senhor, a fim de dar cumprimento à sua palavra. A mediunidade é, pois, o instrumento dessa verdade, para que se possa conhecer o mais além na gradação das inteligências. A verdade absoluta é Deus. Abaixo dele, ela é sempre relativa de acordo com o tamanho evolutivo das criaturas. Olha, que ponto super importante, Ou seja, na medida que nós vamos avançando, a verdade também vai mudando, porque conseguimos fazer análise, interpretações mais atualizadas do ponto de vista do conhecimento, Não são somente as religiões que em todas as fontes de sabedoria existem afirmativas grandiosas sobre as leis de Deus, que, por vezes, fogem à percepção até mesmo dos doutos. Por isso, a obra do insigne codificador da doutrina dos Espíritos afirma que todos os homens
e mesmo espíritos fora da carne são médiuns. Essa é a verdade, porque através de todos os ensinamentos estudados e analisados, encontramos revelações grandiosas, porque Deus opera em todos e em favor de tudo, com o mesmo amor. Ou seja, Deus está em tudo, ele utiliza-se de vários instrumentos para trazer a verdade na medida do nosso grau evolutivo. Se encontrarmos algum erro em páginas que confirmamos serem sérias, não se turbem os nossos corações. Esses erros são motivos para que estudemos com mais interesse e procuremos com mais afinco a verdade. Olha só que ponto importante, né? Às vezes, os ensinamentos, com o passar do tempo, vão se alterando. E aqueles que vieram antes de nós, os que virão após nós, também vão trazer ensinamentos, né? Em tudo dai graças, pois essa é a vontade de Deus em Cristo para conosco, diz o apóstolo Paulo. E o livro dos Espíritos confirma essa assertiva, dizendo: tudo tem uma razão de ser e nada se faz sem a permissão de Deus. Não podemos esquecer a nossa parte do descobrimento da verdade que já suportamos. Olha só que frase, né? É bastante reflexiva. Ou seja, cabe a nós também, de acordo com o nosso grau de conhecimento, absorver, né, a verdade. Então nós também devemos individualmente fazer essa reflexão, o quanto suportamos a verdade e absorvemos ela e praticamos ela, né? Se há grandes homens, espíritos angélicos, também estamos a caminho. A posição em que eles se encontram foi conquistada. Haveremos de fazer o mesmo, ou seja, espíritos mais evoluídos, seres que já detêm mais conhecimento, mais moralidade em vários dos campos, eles conquistaram isso através do esforço próprio. E nós também conquistaremos isso, né? Fazendo uma reflexão, a gente pode entender que o conhecimento ele acontece aos poucos, gradualmente, né? Quando você vai somando o conhecimento, e esse conhecimento, independente de qual seja a área, seja a religião, na ciência, na filosofia, na sociologia, na história, enfim, todas as áreas, você soma esse conhecimento. A humanidade, há centenas, milhares de anos atrás, tinha padrões comportamentais de uma maneira. Se nós voltarmos no tempo, haveremos de confirmar que a sociedade passou por várias revoluções, principalmente na questão da espiritualidade, na questão da humanização, de tratar melhor o ser humano. Éramos uma sociedade extremamente bruta, né? Bastante rústica, e com o passar dos anos, a gente vai migrando isso. Por quê? Porque os espíritos vão recebendo, né, a assistência da espiritualidade superior, e quando nós encarnamos em condições mais evoluídas e praticamos atos mais pensando no próximo. Obviamente que existe um caminho muito, mas muito grande a ser perseguido, mas essa é a nossa missão, né? Então o progresso, a sociedade, ela avança em todos os aspectos. A natureza está sempre avançando, né? E nós fazemos parte também da natureza, obra divina. Então nós também acompanharemos. Uns de nós, de repente, vai um pouco mais acelerado, outros menos, mas todos nós haveremos de chegar também num ponto maior da evolução, atingindo a perfeição. Depende de cada um de nós, depende da nossa vontade própria, né? E os filósofos, os pensadores da antiguidade, eles representaram o início pela busca da verdade, ou seja, eles foram os precursores, né? Então eles começaram a pensar sobre a criação e a destinação do ser, não é? É sempre uma pergunta, né, que a gente tem sempre pensando, né, de onde nós viemos, o que viemos fazer aqui, para onde é que vamos, se é que vamos, né, o que vamos encontrar lá, qual é este propósito. Então esses filósofos iniciaram e começaram a trazer essas verdades. Obviamente que eles também eram seres que estavam buscando, né, o conhecimento e não conseguiram capturar tudo. Por quê? Porque somos seres imortais que vamos ao longo do tempo buscando e aprendendo sobre a verdade, né? E finalizando, nós sabemos que a verdade absoluta a que encontraremos em Deus, né? Abaixo dele, essa verdade ela será sempre relativa de acordo com o nosso grau de evolução espiritual, né? Então, ou seja, a verdade absoluta é Deus. Abaixo dele, ela é relativa de acordo com o nosso grau evolutivo. Ok? Eu acho que foi uma lição muito importante, trouxe pontos, né, que mexe, né, e faz com que a gente possa refletir melhor sobre tudo isso, para que tenhamos uma vida bem mais equilibrada, né? Ou seja, só o conhecimento nós ganharemos ele, conquistaremos ele, né? Então, seja no campo da materialidade, seja no campo espiritual, no campo moral, né? Esse conhecimento ele precisa da vivência, da prática, e aí sim
se tornaremos seres mais sábios, né? A partir do momento que nós absorvermos esse conhecimento e aplicá-lo, aí sim teremos a sabedoria, que é o que todos nós estamos buscando, praticando aqui no planeta. Ok? Muito obrigado pelo tempo e até a próxima semana, se Deus quiser.